seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos, vamos ouvir o Evangelho de Jesus segundo São Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras, com ofertas notícias. Jesus, vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado, para não ser enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e peste em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Sentemos um pouquinho para partilharmos o Evangelho de hoje, né? Jesus diz que não ficará pedra sobre pedra, que tudo será destruído. É dura, né? A gente ouvir essa palavra, caramba, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser destruído. E nós, como ficamos? Se temos fé, ficamos aos pés do Senhor, que é o nosso abrigo, que é a nossa vida, que é o caminho. Mas eles perguntaram: quando acontecerá isso, Senhor? E Jesus responde a eles: para ter cuidado, para que não sejam enganados. Trazendo isso para a nossa vida de hoje, a palavra fala que nações brigarão com nações, né? Isso acontece dentro da nossa casa. Muitas das vezes, a gente termina discutindo com filho, filho discutindo com o pai. Não é verdade? Não preciso que uma nação brigue com a outra, já está acontecendo dentro da nossa casa. Se nós não tivermos a coragem de estar aos pés do Senhor, de estar aqui na casa do Senhor e pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, como nós fizemos aqui antes da celebração da palavra, e pedimos perdão ao Senhor para participarmos desse momento do Evangelho com dignidade, com amor, com o coração aberto. Se nós fazendo isso, nós ainda encontramos esses tropeços que o Evangelho nos mostra dentro de nossa própria casa,
Imagine se estivermos longe dele, não é verdade? Se estivermos à margem da correnteza do rio. E esse rio de água viva nos leva ao reino que o Senhor nos preparou e nos prepara. A vida, ela é um fiozinho na navalha. Hoje mesmo, eu fui ao cemitério me despedir de uma paroquiana nossa. Então, só para lembrar aqui o quanto a nossa vida está por um fio. Se não estivermos preparados, e isso tem que acontecer todo dia, todo momento. Eu não me levanto de manhã sem agradecer a Deus pelo dom da vida. Quer milagre maior do que esse? Já começo ali o grande milagre da minha vida. E hoje eu vi o quanto a vida não está no nosso controle, né? Chega a hora que Deus nos chama. E quando isso acontecer, eu espero e quero estar preparado. Assim como eu sei que essa paroquiana, pelo caminhar dela, ela era lá da São Pedro, Dona Madalena, eu sei que ela se preparou. Nosso pároco visitou ela na casa dela, levou a unção dos enfermos para ela, se confessou. Então, tudo isso é um preparo. Por quê? Porque com certeza dentro da sua casa, por mais que ela rezasse, as coisas adversas acontecem. Não acontece só na casa dela, não, acontece na minha. Acontece na sua, na de todos nós. Não é verdade? A gente encontra esses atropelos. Mas ela se preparou. Ela estava preparada, pelo menos na nossa visão. A visão celeste, aí é com Deus. Mas na visão terrestre, ela passou por tudo isso. Ainda teve o martírio do hospital, martírio e a família sofrendo junto. Então a gente vê aqui que Deus fala: um povo se levantará contra outro povo. Quando o meu filho se levanta contra mim, eu sou povo, ele também é povo como eu. Não é? Então cabe a mim orientar, dizer o que é certo para o meu filho. Para que isso não aconteça dentro da minha casa. O povo se levantará contra o povo, né? Então, que meu filho não se levante contra mim. Como vocês sabem, eu dou o curso de batismo também, junto com a equipe de batismo da paróquia. E uma vez eu disse assim, falando sobre bênção, sobre a bênção do batismo, aí eu lembrei a eles, né, o quão importante a gente estar próximo de nossos filhos. Não deixe o seu filho sair da sua casa sem que você dê a bênção a ele. Porque você não sabe se ele vai voltar. Começa aí. E se ele voltar, dê a bênção de entrada também. Meu filho mais velho tem 41 anos. Agora é um testemunho, né? Estou aproveitando aqui para dar para vocês. 41 anos. Maior do que eu, desse tamanho. Puxou os avós, não puxou a mim. Dá para ver, né? Desse tamanho. Se ele chegar aqui, tiver numa reunião, alguma coisa, ele vai chegar e vai falar para mim, bença, pai. E vai me dar um beijo no rosto ou beijar a minha mão. Ah, isso é exclusividade sua, Júlio? Não. Isso é coisa que deve acontecer na vida de todos nós.
eu tive meu pai e minha mãe que me ensinaram isso. E eu passei isso para os meus filhos. Por isso eu tenho esse feedback. Por que eu estou dizendo isso? Para mostrar para vocês o quão importante é estar aos pés do Senhor. Porque sem Ele, aí você vai perguntar para mim, você nunca teve desavença com seu filho? Sim, já tive. E não foi pouca. Agora imagine se eu não estou aos pés do Senhor. Será que eu conseguiria vencer essas batalhas? Será que eu conseguiria estar aqui partilhando a palavra do Senhor junto com vocês? Então, que esse evangelho venha trazer em nossos corações e abrir as nossas mentes para esse entendimento de que o evangelho fala: um povo se levantará contra outro povo. Eu não preciso esperar que uma nação se levante contra outra nação, porque dentro da minha casa, muitas das vezes, eu vivo isso. Agora, como que eu posso lutar contra isso? Eu não posso. Mas eu tenho um Cristo que eu creio. Eu boto os meus joelhos no chão, na capela do Senhor, diante dele, e peço a presença dele sobre eu, ministro aqui, e digo para o Senhor: não seja o homem falando da tua palavra, mas seja o teu Espírito Santo falando ao teu povo. Vou mais longe. Eu digo: Senhor, manda o teu Espírito Santo para aqueles que estarão hoje naquela assembleia, para absolver a tua palavra, entender e colocar dentro de seus corações. Ah, você faz isso quando você vem fazer a celebração, Júlio? Não. Quando eu não venho fazer a celebração, faço a mesma coisa. E peço para o meu pároco: Senhor, manda o teu Espírito Santo sobre o servo que tu escolheu e colocou como sacerdote no meio de nós. Que seja o teu Espírito Santo falando através do teu sacerdote. E digamos de passagem que sacerdote, né? Porque temos uma bênção, um missionário que saiu do outro lado do mundo e veio atender o chamado do Senhor. Sei lá quantos 1000 quilômetros tem daqui lá nas Filipinas, né? Largou tudo, largou a família, largou a cultura dele, largou o país dele para vir para o Brasil, para vir para o Gama, especificamente na Paróquia Santíssima Trindade. Se nós soubermos dar valor a isso, nós vamos ver tão grande é a obra do Senhor na nossa vida. Ele não podia ter pego um outro sacerdote aqui, que já se formou-se por aqui mesmo, e que mora por aqui mesmo? Não é verdade? Não. Deus quis que na Paróquia Santíssima Trindade, o sacerdote dele não fosse brasileiro, fosse um filipino. E ele vem nos trazer a palavra do Senhor, o carinho. O amor dele tão grande. Vocês já prestaram atenção quando o padre Marcelino fala do Brasil? Nas homilias dele? Parece que ele é brasileiro. A gente só sabe que ele não é por conta da dicção. Mas ele fala com amor. Parece que ele nasceu aqui. O que eu quero dizer com isso? Aqui não diz a palavra: um povo se levantará contra outro povo. Mas o mesmo povo que pode se levantar contra um outro povo, pode também se levantar a favor, como foi o caso dele. E Deus o escolheu e foi buscar ele lá do outro lado do mundo. E
tocou no coração dele. Tu atravessa essas águas aí, nem que seja a nado. Mas tu vai lá para o Brasil, quero você lá. E nós temos essa graça. Tão bela é a nossa igreja, né? E temos o Cristo aqui do lado, na capela. Então, meu irmão, quando você entrar para uma celebração, seja ela a celebração da palavra, ou seja ela a celebração da Santa Missa, venha mais cedo, passe ali 5 minutinhos, 2 minutinhos, fale com o Senhor. Está 24 horas dentro do sacrário esperando você, para que você se despoje aos pés dele. E que ele venha lhe dar essa proteção para que dentro da sua casa você não brigue com seu filho não brigue com você. E que se por um acaso isso acontecer, Deus vai lhe dar o discernimento de você conduzir aquele conflito. Porque se você não estiver aos pés do Senhor, o conflito pode virar uma guerra. Grandes sinais serão vistos no céu, diz o Senhor na palavra dele. Grandes sinais o Senhor coloca em nossos corações no nosso dia a dia. Precisamos saber ver e saber acolher este momento. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.